Agora para falar de política, da corrida presidencial, do caso do drone de Uberlândia, o contador do Lula, o STF, o 7 de setembro, que vai ser grande, também a eleição na Colômbia, tudo isso com o professor Paulo Moura, o cientista político do Dextra, nosso comentarista político. Então, Davi, solta aí, análise da tarde com o professor Paulo Moura. Ô, professor Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos espectadores do Tempo e Dinheiro. Nós já mostramos, já demos um show aqui, né, de drone, manifestações em Uberlândia. Nós vamos mostrar novamente a questão, só o bloco do drone, viu, Davi? Depois das manifestações você cobre as falas do professor. Então, assim, vamos primeiramente relembrar aí como é que foi o grande evento, né, dessa corrida até aqui, que foi os 3 meninos lá de Uberlândia que soltaram um drone com elementos petistas sobre os petistas. Solta aí o drone. Bom, você quer dizer que esse doido tá jogando bosta nos outros, velho. Olha só, todo mundo correndo. Olha jogando bosta, velho, nos outros. Tá bom, o pessoal correndo aí, tá bom. O legal é que é a narração do funcionário da Cancela, né? Aquele deu um pouco petista, estava se divertindo. Estão jogando hóstia aí em cima dos petistas e tal. Professor, o que o senhor achou disso? Achei muito criativo, né? E serviu para mostrar o fracasso do evento, né, João? Já tem 2 presos aí, eu não sei qual é o crime que eles cometeram, mas parece que a polícia prendeu 2. E não sei se no Código Penal tem alguma coisa prevendo algo que justifique a prisão. Mas, assim, os petistas tinham prometido botar uma multidão nesse evento. Pode soltar, Davi. E foi um fracasso total ali. O cara que estava pilotando o drone devia estar com dificuldade para... Uberlândia tomada por caralho. O evento completamente esvaziado. Eu vi outras fotos, imagens aí também e realmente foi um fracasso total no estado que é o 2º colégio eleitoral do Brasil e é decisivo aí para qualquer candidato, né? O Lula continua sem conseguir botar gente na rua e o nosso lado aqui, por nossa parte, já está convocando manifestação aí para 31 de julho no esquenta para o novo 7 de setembro. Nós vamos ter duas manifestações? Como é que é, professor? Talvez mais, tá? Mas o movimento nas ruas, que é um dos grandes movimentos de rua aí, ligado à deputada Carla Zambelli, está convocando uma grande manifestação para São Paulo e Brasília no dia 31 de julho. E é um esquenta para o 7 de setembro. E o presidente Bolsonaro, numa entrevista para o SBT, ele confirmou que tem informações que os movimentos já começaram a organizar o novo 7 de setembro. Para quem acompanha aqui o Tempo e Dinheiro, acompanha o meu canal, já sabe há tempo, né? Eu tinha cantado a pedra que o presidente Bolsonaro tinha na sua estratégia produzir um outro 7 de setembro às vésperas da eleição. É bom lembrar que o 7 de setembro é praticamente há 3 semanas da votação em primeiro turno e como essa é uma eleição atípica, né? O presidente Bolsonaro não está enfrentando apenas o Lula e o PT, está enfrentando o sistema todo, né? O pessoal, a aliança dos corruptos que quer voltar, o STF, a imprensa. E então a gente tem que se manter na rua mostrando que o presidente tem apoio para
impedir que eles tentem dar um golpe no presidente e para criar onda de opinião a favor do presidente ali na boca da urna. E normalmente é assim que se faz. Quando você vai convocar uma grande manifestação, você vai fazendo pequenas manifestações anteriores. O presidente Bolsonaro usa muito as motocicletas para isso. Dessa vez a iniciativa é do Movimento nas Ruas, que está convocando essa manifestação para São Paulo e Brasília no dia 31 de julho. Mas eu não descarto que outros grupos comecem a organizar na mesma data em outros estados do Brasil, João. Tá. Ô, Davi, coloque a tela da coluna Dextra do professor Paulo, onde ele explica exatamente a importância desse movimento 7 de setembro. Chegou a hora de voltarmos às ruas. Está um mês das eleições, tal, vai ser assim um divisor de águas. E evidentemente que nós teremos, eu posso garantir com certeza, milhões de pessoas nas ruas. Vai ser realmente importante. Agora sim, professor Paulo, olha aqui, nós temos lado, nós somos verde e amarelo, nós somos patriotas, você está com a bandeira aí no seu estúdio, eu tenho a minha bandeirinha aqui, tenho a minha bandeira ali no meu mastro, enfim, então nós não escondemos de ninguém que nós temos um lado, somos claramente, só que a gente não deturpa os fatos, né? O que a gente tem de fatos, professor? É isso que eu preciso da sua clarividência. Temos aí as manifestações do verde e amarelo, inclusive ontem, né? Esmigalhou, né, com essa manifestação do Lula. E eu não vejo, a não ser nas pesquisas, aquele sentimento de voto em Lula. Eu não vejo as pessoas. Será que a gente vai ser surpreendido por uma votação para o Lula? O que eu vejo somos nós, assim, onde eu vou, onde eu passo, não sei se as pessoas me reconhecem, mas são todos bolsonaristas nesse país. Será que eu estou enganado, professor? Olha, João, certamente a desconfiança se justifica, até porque os institutos de pesquisa colidem entre eles, né? Os números são discrepantes entre eles. Você tem instituto que dá o Lula com 21 pontos na frente, que é o caso da Datafolha, ganhando no primeiro turno. A Folha de São Paulo faz isso toda eleição, né? Assim como nós temos um lado, eles têm lado também. E tem instituto que dá o presidente Bolsonaro encostando no Lula em vias de ultrapassar. Então, não dá para levar a pesquisa como se ela tivesse um valor absoluto, e sim, é preciso observar essa capacidade de mobilização. A opinião pública se forma por ondas de grupos mobilizados. É por isso que nós não podemos abrir mão de ir às ruas, né? É a onda nas ruas e nas redes que amplifica o alcance dos nossos conteúdos, que faz a mensagem dos conservadores, dos apoiadores do presidente Bolsonaro chegar mais longe, porque o algoritmo das mídias sociais, ele interpreta a quantidade de comentários, curtidas e compartilhamentos como demonstração de interesse das pessoas, e a própria mídia, ela amplifica a divulgação desses conteúdos. Então, toda vez que o presidente provoca uma mobilização, ou que os movimentos conservadores provocam uma mobilização de rua, nas redes sociais, os conteúdos que nós postamos, eles chegam mais longe, eles alcançam mais gente. Por isso que o presidente Bolsonaro, de tempos em tempos, mobiliza a sua rede. Então, não dá para levar a pesquisa como um único indicador. Eu vejo a pesquisa, eu analiso a pesquisa, dou menos importância para o número, fico olhando para o comportamento dos eleitores. E a pesquisa não é a única ferramenta para medir comportamento. Você tem que olhar a capacidade de mobilização, tem que olhar uma série de outros indicadores, né? E agora a gente vai ter, rapidamente, um indicador provocado pela redução do preço dos combustíveis, do gás de cozinha e da energia, provocados pela redução do ICMS, que foi uma batalha do presidente Bolsonaro, do deputado Arthur Lira, aí, dos parlamentares que apoiam o governo. Isso deve impactar a opinião pública, né? Estou chamando a atenção aqui para as pessoas observarem o que é que vai acontecer nas próximas semanas, né? O governo ainda está brigando com a Petrobras lá, tentando impedir outro aumento de combustíveis, e acho que o impacto dessa redução de impostos aí vai ser muito significativo, deve produzir uma outra arrancada do presidente, talvez nos institutos que eu acho que estão mais próximos da realidade. Daqui a 30 dias a gente veja o presidente ultrapassando o Lula. Vamos ver.
Mas e temos a corrida presidencial cheia também de informações, de novidades que aparecem todos os dias, como essa do Estadão, hein? Estadão, mostrando que o contador do Lulinha é ligado ao PCC. Olha aí o título, contador ligado a Lula, segundo o Estadão, é suspeito de lavar 16 milhões de reais em loterias com o PCC. Não existe mais nada criminoso do que todo esse imbróglio nessa informação aí, professor. Pois é, João, eu venho falando aqui, alertando nas minhas redes, que a gente precisa relembrar o povo brasileiro do desastre que foi os governos do PT, que foram os governos do PT, da corrupção patrocinada pelo PT no poder, o mensalão na época do governo do Lula, o petrolão na época do governo da Dilma, a prisão do Lula, mas agora temos um escândalo novinho aí, né? Esse cidadão contador, ganhou 55 vezes na loteria, João. 55 vezes. Vai ter sorte assim, professor? Aí a Receita Federal botou o olho ali e você vê que coincidência. O cara lava dinheiro pro PCC, as empresas do filho do Lula, 2 ou 3 empresas do filho do Lula, o Lulinha, estão registradas no endereço do escritório contábil desse cidadão. E até 2016 era o cara que fazia o imposto de renda do Lula, que fazia, né, era o contador do Lula. O jornal diz ali que não sabe se ele continua trabalhando para o Lula, mas que coincidência, não? Vamos mostrar aí ao povo brasileiro que apesar do STF ter anulado as investigações do Lula, de muitos processos anteriores terem prescrito, né? Tem escândalo novo aí, tem coisa que a polícia vai ter que botar o olho e o Lula tem que responder para a opinião pública brasileira se esse cidadão ainda é contador dele, e essa coincidência estranha do Lula ter um contador, do filho do Lula ter como contador um cara que lavava dinheiro para o PCC. Isso aí precisa repercutir e chegar ao conhecimento da opinião pública no Brasil inteiro, porque o povo tem que saber em quem está votando, né? E a informação é gravíssima, né? E curiosamente dada por um jornal que não é simpático ao presidente. O Estadão, volta e meia, está fazendo oposição. Ontem a gente comentou aqui o editorial do Globo, né? Falando das peripécias do STF. E agora um jornal que também não gosta do presidente trazendo uma notícia bombástica dessa. Tá. Professor, mais do que nunca é bom a gente lembrar uma frase que eu sempre repito aqui, né? Pior que o ladrão, pior que o corrupto, pior que o safado, que o canalha, é quem o defende. Acho que é isso que... Professor, eu estou com o tempo estourado, eu agradeço a sua participação por hoje, preciosa. Amanhã nós vamos comentar a corrida presidencial lá na Colômbia. Vamos ficar atentos. Acompanhe o canal Dextra do professor Paulo Moura, o nosso comentarista político, cientista, que a gente agradece muito a presença. Paulo, muito obrigado. Ok, João, obrigado, até amanhã. Confirme o Dextra. Lá você vai ficar muito bem informado.